Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre fontes de energia, já dando sequência ao que a gente viu anteriormente sobre desenvolvimento sustentável, né? E equilíbrio ambiental. Esses são temas importantes para o Enem, porque conhecer as fontes de energia disponíveis e a nossa próxima aula sobre matriz energética vai dar uma ideia a vocês da necessidade de se trocar a produção energética mundial, né, a utilização de combustíveis fósseis por fontes limpas de energia, promovendo um equilíbrio ambiental e um desenvolvimento sustentável, ok? As energias são matérias-primas que, direto ou indiretamente, produzem energia para movimentar as máquinas, os transportes, a indústria, o comércio, a agricultura e as casas. Ou seja, ela tem uma utilidade tanto para a produção, né, quanto para as residências. O carvão, o petróleo, as águas dos rios e dos oceanos, o vento e certos alimentos são alguns exemplos de fontes energéticas. As fontes de energia ou recursos energéticos podem ser classificados em dois grupos, os renováveis e os não renováveis, né? Aqui a gente tem uma ilustração para representar a geração de energia através do vento, eólica, energia solar, a hidrelétrica, energia produzida nuclear, enfim, as termoelétricas, são diversos tipos, só numa ilustração para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar, ok? Energias renováveis são aquelas que regeneram-se espontaneamente ou através da intervenção humana. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza, eles são nulos, né? São consideradas energias que não vão agredir o meio ambiente. Então, elas são as energias mais indicadas para que você tenha um desenvolvimento sustentável e um equilíbrio ambiental. Alguns exemplos de energias renováveis nós temos hoje no Brasil, como a hidrelétrica, a solar e a eólica, biomassa, né? E aí a gente vai ver cada uma delas em sequência para dar uma olhadinha melhor e entender como é que funciona. A hidrelétrica é oriunda da força da água dos rios e pela nossa própria topografia brasileira, pelo relevo brasileiro, né? E as nossas bacias hidrográficas, essa condição geográfica brasileira, ela facilita bastante a produção de energia hidrelétrica, tá certo? A energia solar, que é obtida através do calor e da luz do sol, a energia eólica, que é derivada das forças dos ventos, a geotérmica, que provém do calor do interior da Terra. Essa é interessante, porque a energia geotérmica ela vai ser produzida em locais onde há uma instabilidade geológica, né? Uma instabilidade das placas e vai gerar a possibilidade de uma energia geotérmica. A biomassa, que é procedente de matérias orgânicas, um exemplo de energia produzida pela biomassa é a utilização do bagaço da cana-de-açúcar, né? Mares e oceanos, é uma energia natural das forças das ondas, e o hidrogênio, que provém da reação entre hidrogênio e oxigênio, que vai liberar a energia. Aqui a gente tem um outro exemplo de ilustração, demonstrando essas energias e como elas são produzidas, né? E agora a gente fala um pouco sobre as não renováveis, que infelizmente ainda é a produção energética mais comum a nível global. São aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, mas que são esgotáveis, tá? Elas não podem ser regeneradas. O que quer dizer isso? Elas não podem ser renovadas. E são recursos finitos, são recursos que têm um tempo de utilização. E essas reservas, né, elas necessitam de muito tempo para que sejam formadas na natureza. Então, a questão das energias limpas hoje é basicamente uma questão ambiental, mas também uma questão de desenvolvimento e prosperidade econômica. Porque hoje nós utilizamos uma energia poluente, originariamente de combustíveis fósseis, que foram gerados há milhões de anos atrás, não é?
E essas fontes elas não são renováveis. Por isso a necessidade de se trocar essa matriz energética por uma energia limpa. Tem reservas finitas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza, como eu acabei de falar. São consideradas energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. E os exemplos mais comuns que a gente tem de energia não renovável são os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural, e a energia nuclear, que vai necessitar do urânio e do tório para ser produzida. Tá? Aqui um breve panorama das fontes de energia no Brasil, porque a gente vai aprimorar mais isso na próxima aula, quando a gente falar da matriz energética brasileira. Mas, no geral, o Brasil tem busca por fontes alternativas de energia, que são não poluentes e renováveis. E isso tem avançado também no planeta. Seja para diminuir a dependência do petróleo, seja para descer os níveis de poluição, o fato é que a busca por diferentes fontes de energia já é uma realidade no mundo. No Brasil, o uso do álcool proveniente da cana-de-açúcar data de 1975, com a implantação do chamado programa Proálcool, em decorrência da crise do petróleo. Esse programa é interessante porque os motores bicombustíveis, por exemplo, começaram a ser produzidos em massa no Brasil para que pudessem comportar tanto a gasolina quanto o álcool. E assim diminuísse a necessidade do petróleo para a economia, para o abastecimento nacional. Hoje o álcool é também usado como aditivo para a gasolina, tá certo? Igualmente, o uso e a exploração da energia solar e eólica vem sendo estimulada, ainda que de maneira tímida, por parte do governo. Nesse cenário atual que a gente tem no Brasil, a iniciativa privada começou a investir também na produção de energia eólica e energia solar, como uma forma de incentivar a produção industrial mais limpa, a diminuição da poluição e recebendo também incentivos fiscais do governo para isso. Então, a gente deixa de ter necessariamente a exclusividade do capital estatal na produção de energia limpa, passa a ter a entrada da iniciativa privada, e isso tem movimentado muito o setor de produção de energia renovável. Aqui no Nordeste mesmo, a gente tem concentrações dessa produção no Ceará, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Aqui a gente tem uma fonte de energia renovável, né, a produção da hidrelétrica, apesar de que alguns ambientalistas defendem que quando a gente vai construir a hidrelétrica, nós vamos impactar, de certa forma, o meio ambiente. Isso é verdade. Há um impacto quando você vai represar toda essa água do rio, e há um impacto na vegetação e também na fauna que nós vamos encontrar nessa região, tá certo? Mas a produção ela é considerada limpa porque ela não vai em si impactar o meio quando ela já produz o resultado final, que no caso aí é a eletricidade, ok? Transformação. As fontes de energia são encontradas na natureza em estado bruto e para serem aproveitadas economicamente devem passar por um processo de transformação e armazenamento. A água, o sol, o vento, o petróleo, o carvão, o urânio são canalizados pelo ser humano e assim toda a sua capacidade de produzir energia será explorada. Quanto à energia solar, ela é explorada abaixo do seu potencial. Isso pode ser considerado um despropósito devido ao tamanho do território e à quantidade de luz solar a que o país está exposto ao longo do ano. É verdade. Se a gente for dar uma olhadinha, a nossa própria latitude, né, brasileira, entre o Equador e o trópico, ela já permite que nós tenhamos em nosso território um aproveitamento gigantesco da energia solar. No Brasil faz sol o ano inteiro, né? Mas o aproveitamento dessa energia ela ainda é muito pequeno diante do nosso potencial, certo? Aqui eu tenho alguns tipos de energias, né, desde a sua fonte, como é o petróleo, o carvão, o gás natural, até a sua utilidade na sociedade, transportes, indústrias, residências, serviços. E aqui vocês podem ver que são diversas, né? Energia geotérmica, solar, de ondas, hídrica. A origem delas
aonde elas vão ser transformadas, se é numa central térmica ou numa refinaria, qual o seu produto, se é uma gasolina, se é eletricidade, se é calor, e até onde ela vai ser utilizada, né? Qual o seu destino final, se é no meio de transportes, indústrias e etc. Dentro disso, nós temos os centros de transformação, usinas hidrelétricas, onde a força da queda da água faz girar as turbinas e assim converter em eletricidade. No Brasil hoje, boa parte da nossa energia, a maior parte vem das usinas hidrelétricas. E mais uma vez eu chamo a atenção que esse fato acontece por conta da nossa geografia, por conta da nossa topografia, da nossa bacia hidrográfica. Facilita bastante o tipo de relevo que a gente tem no Brasil e a disponibilidade de rios para que essa usina seja implantada. Refinarias de petróleo, o petróleo é transformado em óleo, diesel, gasolina, querosene, etc. Usinas termoelétricas, que é através da queima do carvão mineral e do petróleo, que vai se obter a energia, e as chamadas coquerias. Carvão mineral é transformado em coque, que é um produto empregado para aquecer altos fornos da siderurgia e de indústrias. Hoje em dia, essas coquerias são substituídas muito mais pela refinaria de petróleo, certo? Para siderurgia e indústrias. Esse era o panorama geral que a gente tinha para falar dos tipos de energia atualmente. Lembrando a vocês que é importante ter atenção na energia limpa e renovável e na sua abundância e na sua necessidade de implantação. Hoje o mundo chegou a uma encruzilhada. A gente viu isso na nossa aula de desenvolvimento sustentável. Para que você mantenha o crescimento econômico e o desenvolvimento socioeconômico, é preciso preservar o meio ambiente. E uma das etapas dessa preservação é a utilização de energias renováveis e limpas, tá certo? Isso é um tema importante que pode ser explorado em uma redação e que com certeza vai estar atrelado em questões de geografia, questões de química, de biologia, que vocês devem aprofundar, tá? Nesse preparatório para o Enem. Era isso que eu tinha para dizer no momento, espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a matriz energética brasileira. Até lá, pessoal!